Fala galera, sejam bem-vindos à segunda videoaula da série de rotina de compras. É um prazer estar aqui mais uma vez para poder conversar com vocês a respeito dessa área tão importante, da área de suprimentos. E sem mais delongas, já vou colocar aqui a tela, como de costume, do nosso material. Já estou aqui no cantinho, beleza. Então, gente, vamos começar a falar sobre administração de compras, tá? Nós fechamos a aula passada falando sobre os diversos papéis que podem ser exercidos na área de compras e nós, como administradores, devemos saber administrar bem essa rotina, tá? Então, primeiramente, por que a função compras ela é tão importante para uma empresa, né? Porque se você for parar para analisar, o departamento de compras ele é muito antenado com o meio externo da empresa, tá? E ao mesmo tempo a gente tem que estar ligado, como a gente está aqui na empresa, a gente tem que estar ligado sobre o que acontece ao nosso redor. E uma empresa, ela tem muitas ameaças, por exemplo, políticas. Então, o que acontece na política pode prejudicar a empresa. Nós estamos vivendo, por exemplo, esse momento de pandemia. Quantas empresas estão tendo que ficar de portas fechadas, né? Porque as autoridades estão mandando que eles não abram as portas. Então, é uma ameaça política à vida financeira da empresa. Ameaças naturais, então catástrofes que acontecem. Pensa numa empresa que foi afetada lá pela catástrofe de Brumadinho, por exemplo, né? Ameaças financeiras. Então, tem empresas que o tempo todo fica de olho em quê? Em dólar sobe, dólar desce, euro sobe, euro desce, bolsa de valores, né? Então, empresas do ramo de importação, o quanto elas são afetadas e o quanto isso vai influenciar elas a comprar no momento certo, né? Ameaças tecnológicas, toda hora a tecnologia melhora. Ameaças de mercados também, né? Concorrentes que surgem, tá? Então, tudo isso um comprador ele tem que saber gerenciar, tá? Os momentos certos de comprar, na quantidade certa, prazo certo, preço certo, tá? Conforme as variáveis que nós falamos na aula passada. Uma empresa, ela sempre vai ter que enxergar quais são as minhas necessidades atuais e qual o mercado atual que eu estou atuando. E, ao mesmo tempo, eu pensar quais serão as minhas necessidades futuras e qual mercado futuro eu posso me inserir. Tá? Por que isso, gente? Toda empresa ela tem que pensar não só a curto prazo, como a longo prazo. Tá? Se você fosse parar para analisar 10 anos atrás, seria impensável que o mercado, por exemplo, de DVDs iria praticamente acabar. Então surgiu os streamings e derrubou no chão esse tipo de mercado. Então, pensa uma empresa naquele momento, pensando nas necessidades atuais dela e o mercado atual. Seria talvez impensável que algo viria para derrubar eles de tal forma. Tá? Então, se ele não pensou em mercado futuro e necessidades futuras, muitas empresas desse ramo tiveram que fechar as portas. Tá? Dada a importância do departamento de compras, porque é ele que providencia todo o suprimento, tá, para esse tipo de trabalho. Beleza? Então, seguindo, gente, vamos falar quais as classes materiais existentes na área de compras. Todo departamento de compras, não importa o tipo de empresa que ela seja, qual ramo de mercado, essa empresa ela sempre vai atuar em 4 tipos de materiais. Primeiro material, o material da classe produtiva. O material mais importante de qualquer empresa. Eu jamais, como comprador, posso me dar ao luxo de deixar esse produto faltar. Isso é caso de demissão. Tá? Uma produção, ela paralisar porque está faltando matéria-prima, porque está faltando insumo de produção, é passível de mandar embora esse colaborador da área de compras. Isso é inadmissível, jamais pode faltar, porque é o item mais importante de uma empresa. Então, o que é o material produtivo? É todo o item destinado ao processo produtivo para atendimento a ordens de produção. Matérias-primas, princípios ativos, insumos básicos, etc. Itens destinados à produção terceirizada também. Muitas empresas têm subempresas dentro da empresa que produzem alguma coisa. Tá? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa dentro da Chevron, tá?
que a Chevron, para quem não conhece, é a antiga Texaco, que lá dentro tinha uma mini fábrica de uma outra empresa que era responsável por fabricar as embalagens, tá? As embalagens, no caso, dos lubrificantes. Então, isso quer dizer o quê? Que mesmo que essa subempresa ela tenha a responsabilidade de não deixar faltar o material para poder fazer aquelas embalagens, o comprador da área da empresa que contrata, ele também tem que ficar de olho. Tá? É uma das atribuições do departamento de compras ficar de olho nos terceirizados. Itens e produtos semi-elaborados, tá? É aquele produto semi-acabado. Também é material produtivo. O que seria um item e produto semi-elaborado? Por exemplo, pensa numa empresa que trabalha com móveis planejados. Tá? Então, geralmente, ele compra aquela madeira já com revestimento num tamanho padrão que vai esperar um projeto de algum cliente para poder ser cortado e montado de acordo com um tamanho específico personalizado. Tá? Não deixa de ser uma matéria-prima, um material produtivo desse tipo de empresa. Próxima classe de material é o material improdutivo. É o famoso grupo MRO. Tá? O que é um famoso grupo MRO? Que muita empresa chama esse termo assim. Tá? No português a gente chama de MRO, mas na verdade essa sigla ela vem do inglês, de MRO, tá? De Maintenance, Repair and Operations. Esse é o termo referente ao MRO. Tá? Então, você vai ouvir muito por aí em grandes empresas, precisamos fazer uma requisição de MRO. Tá? Trata-se de quê? De materiais improdutivos. Os famosos itens de almoxarifado, tá? Itens de conservação, de limpeza, material de escritório, material destinado a laboratório, itens de suporte de informática, brindes, banners, etc. e outros itens. Então, todo e qualquer item que é indispensável para a operação de uma empresa, para manutenção e para reparos, mas que não é produtivo, esse é o material improdutivo. É o material de manutenção, reparos e operações. É isso que significa a sigla MRO. Beleza, galera? Próxima classe material, tá? Na verdade, não é material, é a classe de compra de serviços. Tá? Uma empresa, o departamento de compras também é responsável por adquirir serviços. Que serviços? Serviço de mão de obra para conservação predial, reforma de escritório ou fábrica, contratação de consultoria ou assessoria, mão de obra externa para trabalhos pontuais ou não. Por exemplo, aquelas lojas que contratam extra-natal, né, no período de Natal, isso é uma contratação de serviço também, tá? Mão de obra externa de trabalho pontual. O departamento de compras ele pode ter que se envolver nesse tipo de trabalho também. Segurança e meio ambiente. Então, quando você trabalha algum tipo você contrata algum tipo de serviço específico, tá? O de coleta de lixo, de remoção de resíduos e incineração. Serviços logísticos, por exemplo, eu sou uma empresa que eu não tenho caminhões, eu preciso contratar uma transportadora para fazer as entregas. Então, o departamento de compras ele também pode se envolver na contratação ou em firmar um contrato de serviços de transportes. Beleza? E, por último, o que a gente chama de compras técnicas. Tá? Esse vai envolver o apoio da área de engenharia, tá? Que diz respeito a projetos industriais. Se a empresa ela vai fazer uma obra, qualquer obra ela tem que ter um engenheiro envolvido, né? A nível de obra estrutural. E nesse projeto industrial, esse engenheiro ele vai pedir a requisição de diversos materiais. Tá? Então, todo material que vem de acordo com a especificação técnica de engenharia, isso é uma compra técnica em relação a projetos industriais, maquinário, aparelhamento, equipamento. Todo esse material ele é feito de acordo com o parecer de algum técnico, por isso compras técnicas. Construção e reformas, implementação de sistemas eletrônicos, então até a área de tecnologia da informação, a TI, tá? Se um técnico lá falar, eu preciso de tal cabeamento, de tal rack, de estantes, de módulos, de suítes. Então, aquele equipamento que ele lista para ser comprado é considerado uma compra técnica, porque tem um embasamento
técnico nesse pedido. Ok, pessoal? E outros assuntos que sejam técnicos. Positivo. Agora vamos falar de tipos de compras. Na visão geral e em aspectos básicos, nós temos 3 tipos de sistemas de compras. Tá? Nós temos o sistema de compras a 3 cotações. Tá? Falamos um pouco sobre isso lá na primeira aula, sobre cotações. O sistema 3 cotações ele estabelece o número mínimo de cotações para elevar a competição, a pré-seleção de concorrentes. Então, esse sistema de 3 cotações, pessoal, é sempre que eu vou precisar comprar algo que não vou comprar tanto, sempre, tá? É algo que eu vou comprar hoje e, se eu precisar, eu só vou comprar ano que vem, tá? Então, é uma compra muito esporádica, tá? Então, toda vez que eu vou fazer isso, para fundamentar essa compra, eu preciso realizar, no mínimo, 3 cotações com 3 fornecedores diferentes. Então, esse é o sistema de 3 cotações. Já o sistema de preço objetivo, pessoal, é o conhecimento prévio do preço justo, que embasa o comprador e permite melhor avaliação de cotações. Pode servir como parâmetro de competitividade entre fornecedores. Então, esse sistema já é aquele com compras que o comprador já está acostumado a fazer toda hora. Ele tem conhecimento do produto, da especificação técnica, tá? Ele conhece os fornecedores que atuam nesse tipo de serviço. Então, na verdade, não adianta o fornecedor tentar passar a perna no comprador, porque ele já tem conhecimento. Então, ele já vai direto para a questão preço. Eu preciso do preço de cada cotação. Então, se ele foca mais na questão do preço, porque ele tem conhecimento do produto, isso é o sistema de preço objetivo. Isso dá mais poder de barganha e negociação para o comprador. Diferente do sistema 3 cotações, por quê? Eu preciso pesquisar bastante sobre o produto, quem oferece, qual o preço que cobram, tá? Porque eu não estou acostumado a comprar esse produto, é uma compra esporádica. Já o sistema de preço objetivo é aquela compra, tá? Que é repetitiva, rotineira, beleza? E o terceiro sistema é o sistema de 2 ou mais aprovações. Esse é o tipo de compra que envolve cifras financeiras altas, tá? Porque quando exige esse tipo de 2 ou mais aprovações, então, ou seja, há uma barreira, há um rigor maior. Então, no mínimo, 2 pessoas estão envolvidas em cada decisão na escolha do fornecedor para possibilitar a revisão de uma decisão individual. Tende a aumentar a eficiência, já que 2 ou mais pessoas estão envolvidas no processo. Isso é até necessário para poder resguardar o comprador de qualquer possível erro, tá? Porque se acontece algum erro no pedido, teve mais de uma pessoa que aprovou aquele pedido, aquela ordem de compra, tá? Então, o comprador só fez o que mandaram ele fazer. Então, há uma certa segurança para o comprador, tá? Então, por exemplo, se uma empresa vai ter que investir em alguma máquina nova para o seu setor produtivo, tá? É uma compra técnica. Então, isso aqui está muito relacionado a compras técnicas, vai exigir 2 ou mais aprovações de pessoas competentes da área, o que vai dar uma base mais segura para que o comprador não erre a compra. Beleza? Então, falamos dos tipos de compras de acordo com o aspecto geral. Mas e lá fora, como é visto, gente? Você vai ouvir muito em grandes empresas, principalmente multinacionais, falarem de sistemas de compra sourcing. O que é o sourcing? Essa palavra em inglês, sourcing, quer dizer abastecimento. Tá? Então, são empresas que geralmente fecham contratos de compras. Então, eu fecho um contrato para que uma empresa sempre me entregue, tá, material de escritório. Ela é o meu fornecedor de material de escritório. Isso é um sourcing. Tá? Eu crio um sistema de abastecimento. Mas existem aí pelo menos 4 tipos de sourcing. Tá? Eu tenho o spot sourcing. A palavra spot sourcing, tá, diz satisfazer necessidades pelo menor preço. Então, aqui no spot, tá, o spot ele tem uma relação mais direta com a questão de custo-benefício. Tá? Então, satisfazer necessidades pelo menor preço. Então, qual é o melhor custo-benefício em questão de menor preço? É esse o contrato de abastecimento que eu vou criar.
Agora, quando eu falo em target sourcing, tá? Target sourcing diria satisfazer necessidades com parâmetros pré-definidos em seleção de fornecedores. Então, essa palavra target quer dizer alvo. Então, o meu alvo de abastecimento vai ser aquele fornecedor que atenda melhor todos os requisitos, tá? Não só preço, mas qualidade, quantidade, tá? Aquelas 5 variáveis que falamos na aula passada. Balanced sourcing, então, ou seja, balanced é o quê? O balanceado, equilibrado. Então, abastecimento equilibrado. É aquele que, embora não seja o melhor preço, o melhor produto, mas ele me atende de forma mais equilibrada, ele está mais próximo de mim, tá? Então, ele tem um maior equilíbrio em todas as variáveis. Tá? Então, ele satisfaz as minhas necessidades com parâmetros equilibrados daquilo que eu julgo mais importante. Tá? Então, não adianta o cara ter o melhor preço, mas o cara é muito distante de mim, ele demora para entregar para mim. Tá? Então, ele busca um equilíbrio sobre isso. E, por último, vem o Strategic Sourcing. É o sourcing do abastecimento estratégico, onde a seleção da estratégia de fornecedores ela é levada em consideração, tá? Como um dos parâmetros mais importantes. Então, selecionar a estratégia de fornecedores se torna vital, ok? Então, para dar um exemplo de strategic sourcing, ou seja, de abastecimento estratégico, tá? A gente vai falar sobre um caso recente do Hospital Albert Einstein. É um hospital renomado, bem conhecido de todos, né? Onde qual era o problema do Albert Einstein? Todos os itens ele era comprado do mesmo modo, no sistema de 3 cotações. Qual era o objetivo dessa consultoria? Tá? Introduzir uma nova dinâmica. O processo de compras deveria ter mais fluidez, eficiência, sem perder o controle operacional. Então, pensa no hospital. Tudo que o hospital fosse comprar tinha que fazer 3 cotações. Fica complicado. Tá? Então, o ideal é firmar contratos de abastecimento. Então, entrou essa questão de parceria estratégica de sourcing. Tá? Então, etapas. Entendimento de todos os processos do hospital, desenvolver uma matriz de compra baseada na criticidade e disponibilidade de itens. Então, esse foi o critério. O que seria criticidade e disponibilidade? Tá? Criticidade é esse item, ele é crítico. Ele é altamente crítico ou não é crítico para o hospital? Tá? Tipo, se faltar esse item, a gente se vira. Se a gente consegue se virar, ele não é crítico. Mas se faltar, opa, isso é essencial. Tá? Então, é crítico. E a disponibilidade? É fácil encontrar esse item ou é difícil? Tá? Então, alta disponibilidade, fácil acesso. Baixa disponibilidade, difícil acesso. Tá? Áreas: assistencial, paciente médico, hospitalidade, paciente acompanhante, funcional, hospital. Então, são as áreas onde ele abrangeu o estudo. Tá? Então, vamos entender, como eu falei, o critério de criticidade, eu falei de alta e baixa. Quando é baixa, ou seja, aquele item que é crítico, ele é baixo crítico, tá? Ou seja, se faltar não vai ter problema, eu posso automatizar ao máximo a compra desse item. E quando é alta, tá? Eu não posso deixar faltar, eu preciso garantir a disponibilidade do item. Já na questão de dificuldade de obtenção, a disponibilidade do produto, se é baixa a dificuldade de se obter, eu vou estimular a concorrência a competir, a me dar o melhor preço, a me dar a melhor opção. Mas, se eu vejo que é muito difícil obter esse produto, aquele cara que me fornece, eu vou estreitar relacionamentos com ele, com esse fornecedor, e buscar também alternativas de fornecimento. Porque imagina se esse cara um dia dá para trás, ele me atrasa o fornecimento comigo, eu preciso ter um plano B na manga. Tá? Então, olhando aqui, na matriz, do lado criticidade e dificuldade de obtenção, se um produto ele tem baixa criticidade e baixa dificuldade de obtenção, ele é um produto não crítico. Se é um produto que tem alta dificuldade de obtenção, ele é difícil de obter, mas ao mesmo tempo ele não é tão crítico, eu crio um gargalo no meu estoque. O que é um gargalo no estoque? É eu conseguir comprar bastante, tá? E antes mesmo de acabar, eu comprar novamente bastante, tá? Já a questão de
Alta criticidade é um item que jamais pode faltar, mas ele não é difícil de achar. Eu vou alavancar o fornecimento desse produto. E se esse item ele é altamente crítico, tá? E altamente difícil de se obter, eu preciso ser estratégico, tá? Então, ó, como disse aqui, ó, quando ele está aqui na questão alavancado, buscar oportunidade de ganho, evitar dependência de fornecedores e contratar curto e médio prazo. Se ele é um não crítico, automatização das compras, padronização de itens e relacionamentos de curto prazo. Se ele é um gargalo, necessidade de gargalo, eu preciso transferir a responsabilidade do controle do suprimento para o fornecedor para que ele me ajude nesse processo e estreitar relacionamento de médio a longo prazo, firmar contratos de abastecimento. E o nosso mais crítico, que é o estratégico, eu preciso criar sinergia entre as áreas, melhorar a previsão de demanda, programação do fornecedor e contratos de longo prazo, direcionar o nível de serviço a esses fornecedores. Então, foi isso que foi feito lá no Albert Einstein, criando essa estratégia de fornecimento, tá? Que melhorou muito, significativamente, a atividade de compras desse hospital. E para finalizar a aula, ainda sobre a administração de compras, a atividade de compras, pessoal, ela envolve a administração da aquisição, tá? Que é o momento de adquirir, e a administração do fornecimento. Tá? Então, na administração de aquisição, primeira coisa, antes de adquirir, de buscar no mercado um fornecedor, vai envolver o processo de pesquisa, de estudar o mercado, estudar o material, analisar custos, investigar fontes de fornecimento, inspeção de fábricas dos fornecedores, desenvolvimento de fontes de fornecimento, desenvolvimento de fontes de materiais alternativos. Tudo isso envolve a pesquisa. E aí, segundo vem a aquisição. Então, o processo de adquirir, tá? A conferência de requisições, análise de cotações, decidir comprar por meio de contratos ou mercado aberto. Tá? Então, tem coisas que você vai olhar, vale a pena eu fazer um contrato de fornecimento? Somente se for um item que eu preciso regularmente. Agora, se é um item que eu vou comprar esporadicamente, não tem por que eu fazer um contrato de fornecimento. Eu vou para o mercado aberto, eu faço 3 cotações. Tá? Muitas vezes eu vou ter que entrevistar o vendedor. Né? Então, por exemplo, um produto técnico, eu vou ter que entrevistar alguém sobre o produto para poder saber se o produto realmente vai atender as minhas necessidades. Negociar contratos, efetuar a encomenda de materiais e acompanhar o recebimento de materiais. Então, tudo isso faz parte de administrar a aquisição, dentro da própria aquisição e da fase de pesquisa. Já a administração do fornecimento, pessoal, é quando você realmente estipula um contrato. Se eu estipulo um contrato com um fornecedor, não é somente eu pagar ele e receber a mercadoria, mas é eu me certificar que esse cara está cumprindo as normas do contrato. Se ele está atrasando, se ele está fazendo o fornecimento dentro do prazo combinado, tá? Se ele está realmente emitindo tudo da forma que a empresa ela coordenou. Tá? Então, garantir que o contrato celebrado seja cumprido dentro de prazos estabelecidos e funções previamente acordadas. Tá? Então, a administração do fornecimento ela é utilizada nesse sentido. Então, pessoal, essa foi mais uma aula, tá, de rotina de compras. Em breve teremos a terceira videoaula. Tá? Teremos uma atividade direcionada em relação ao conteúdo de hoje. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Se você tem gostado das minhas videoaulas, então eu também peço, me ajudem, tá? Se você puder, deixa lá um joinha, lá, um like no vídeo, tá? No YouTube. Se você puder, também se inscreva no meu canal, se tem te agradado as minhas aulas, me ajude também a crescer, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Um grande abraço a todos vocês.